Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça está causando profunda indignação entre vários segmentos de defesa dos direitos humanos. A polêmica é por causa da absolvição de um homem acusado de ter estuprado 3 meninas de 12 anos em São Paulo. Os juízes de primeira instância e de segunda instância entenderam que não houve crime de estupro porque as crianças já se prostituíam antes dos fatos que geraram a ação. Vale lembrar que pela Constituição, qualquer conjunção carnal com menor de 14 anos é considerado um estupro. Nós vamos repercutir esse assunto conversando com a deputada federal, ou melhor, pela legislação. Falei Constituição, mas pela legislação. Nós vamos repercutir esse assunto conversando com a deputada federal Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, que é coordenadora da bancada feminina na Câmara e uma militante em relação aos direitos das mulheres, os direitos da infância. Deputada Janete Pietá, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Lincoln e Daniele. Eu queria também agradecer, porque esse é um fato que nós temos que tomar posição. Aliás, ontem, durante a tarde, eu me posicionei dizendo que nós, da bancada feminina, vamos ter que, como a ministra de Direitos Humanos, a deputada Maria do Rosário, e também a CPMI, tomarmos uma posição, a meu ver, uma moção de repúdio para encaminhar ao Supremo Tribunal de Justiça para reavaliar essa questão, que essa questão terá uma repercussão internacional, mundial, porque é exatamente uma agressão à criança, nesse sentido, o adolescente, pré-adolescente, porque o caso, não é porque o caso ocorreu em 2002 que não vai repercutir hoje, né? Agora, deputada, a senhora concorda com o argumento dado pelo tribunal nessa decisão de que os atos passados das meninas, o modus operandi delas, né, a vida que elas levavam, justificaria a prática cometida pelo homem que estava sendo condenado? Nós sempre temos que respeitar o Poder Judiciário, mas ao fazermos a moção de repúdio, exatamente nós queremos discordar de que uma violência seja relativizada. A violência é sempre uma violência. Se nós pegarmos o ECA, no seu artigo 5º, ela afirma que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma de lei qualquer atentado ou ação de omissão aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Essa é uma lei. Agora, julgo eu que a relativização dessa violência partiu do pressuposto do Código Penal de 1940 e que, logicamente, as leis, elas refletem a cultura machista, não é? E influencia, logicamente, o nosso arcabouço jurídico. Portanto, eu não posso relativizar qualquer tipo de lei. Mesmo as crianças ou adolescentes, né, sendo exploradas sexualmente. E também a Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º, coloca a questão da violência sexual. E, na verdade, esse crime, ele está correndo em sigilo, né? Mas ele se aproxima muito a um crime ocorrido na cidade de Porto Ferreira, porque foi em São Paulo, onde 3 meninas de 12 anos foram convidadas para ir no churrasco com políticos e vereadores da cidade e pessoas da sociedade e empresários daquela cidade. Então, elas foram drogadas, prostituídas, e este crime ocorreu exatamente por volta de 2002. Deputada... Então, eu considero que o crime é crime e não pode ser relativizado em nenhuma situação, principalmente contra indefesas crianças que não têm ainda noção
da total realidade que estão vivendo, mesmo que tenham já está em situação de prostituição. Pois é justamente nesse ponto que eu quero tocar, porque duas questões me preocupam muito nessa decisão do STJ. A primeira delas é que parece haver uma compreensão por parte desses ministros de que uma criança de 12 anos toma a decisão de se prostituir deliberadamente, pelo simples desejo de se prostituir, e não que ela é levada a isso por condições sociais, por condições de violência, por condições... Primeiro, esse ponto, que me parece uma visão até limitada, tosca, né, da realidade dessas crianças. A segunda é o temor que eu tenho, e eu acredito que a senhora também deve ter esse temor como central, da repercussão que isso terá nas redes de aliciamento, prostituição e exploração infantil, porque é quase um salvo-conduto. Olha, Lincoln, você falou uma expressão fortíssima. Exatamente. Primeiro, é uma visão de que a exploração, elas eram exploradas sexualmente. E neste caso, eram meninas de periferia, muito pobres, que foram induzidas à prostituição e também, infelizmente, ao consumo de drogas. A segunda questão, dentro dessa visão de relativizar, nós estamos reafirmando que você prostituir adolescentes vale a pena. Portanto, você reafirma as redes que existem. E nós, em 2014, nós teremos um evento internacional de repercussão mundial, que é a Copa do Mundo. E, infelizmente, uma questão que nós já vamos começar a ter que tratar é que já existe o aliciamento e o estímulo à prostituição para esse período. Além disso, reafirma essas redes que operam já hoje no Brasil. Então, nós temos que dizer que a nossa posição é uma posição de repúdio e que nós queremos que esta questão seja reavaliada. E por isso, nós da bancada feminina vamos nos reunir na terça-feira para discutir o caso. E eu gostaria de dizer que a minha posição é de concordância com a nossa secretária e deputada Maria do Rosário, que encaminhou uma nota de não só repúdio, mas pediu revisão ao Procurador-Geral da República, o doutor Roberto Gurgel, e o advogado-geral da União, o doutor Luiz Inácio Adams, como também encaminhar ao doutor Ari Pargendler, que é presidente do Supremo Tribunal de Justiça, uma moção de repúdio solicitando uma reavaliação do ocorrido aqui em São Paulo. E é importante que o assunto também vá ao STF, porque esse assunto foi julgado no STF em 96, né? Teve uma jurisprudência que inclusive influenciou na decisão do STJ, mas a gente sabe que a Suprema Corte ela tem uma composição que muda, os entendimentos mudam, às vezes ficam diametralmente opostos, porque como a Corte que é jurídica, mas também política, ela expressa de maneira melhor o sentimento da sociedade, não é? Agora eu gostaria de dizer que a sociedade aguarda que seja revista, porque isso vai contra o ECA, né? Sim. Agora, não foi uma decisão também assim completamente desprovida de doutrina jurídica, né? O que a ministra relatora Maria de Assis Moura fez foi colocar a liberdade sexual das meninas acima do direito, né? do ECA. O grande questionamento que eu faço, e eu acho que a senhora vai concordar comigo, é se a condição delas, aos 12 anos,
e tendo sido exploradas era, de fato, de liberdade sexual que a senhora, como uma feminista, defende, né? Não deixa de defender a liberdade sexual, mas acho que o caso ali não configurava liberdade sexual, não é? Eu gostaria de, respeitosamente, discordar da ministra Maria Tereza Assis Moura. Primeiro, que o estupro nunca é uma questão relativa. Segundo, que as meninas de 12 anos foram exploradas sexualmente e não liberdade sexual. Ou não tinha liberdade sexual naquele caso. Não, elas foram induzidas a essa exploração sexual exatamente por estarem numa situação de vulnerabilidade, de fome e os adultos, sim, induziram essas meninas e, portanto, eles são, a meu ver, criminosos e, portanto, não podem ser absolvidos. Pois é, deputada, e mesmo se fossem adultas essas meninas, e mesmo se fossem prostitutas, estupro é crime, né? Estupro é estupro, não deixa de ser crime pelo fato dela ser uma profissional do sexo. Exatamente, porque o estupro é forçar uma pessoa a ter uma relação que não quer. E no caso das meninas, elas foram induzidas, elas eram exploradas sexualmente e elas denunciaram, nesse caso de Porto Ferreira, elas denunciaram ao linkar as pessoas que estavam as induzindo a meu ver, serviço sexual a políticos e poderosos da cidade. Portanto, esta questão vai ter uma repercussão não só nacional, como também internacional. E, na verdade, nós estamos agredindo a UECA, que foi aprovada em 1990. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputada Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, atual coordenadora da Frente Parlamentar da chamada Bancada Feminina, participando conosco aqui do Manhã no Parlamento, repercutindo essa decisão do STJ que já tem dado muito o que falar e muito o que agir, né, com a ação aí de vários colegiados, de várias autoridades, questionando a decisão do STJ e ainda vai dar muito o que falar e nós estaremos acompanhando esse assunto para e passo. Deputada Janete Pietá, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia para a senhora. Obrigada, eu gostaria de pedir que toda a sociedade se pronuncie e certamente na terça-feira, na reunião da bancada feminina, nós estaremos encaminhando uma moção de repúdio para que essa posição seja revista. Perfeito. Bom, nós conversamos aqui, terminando o Manhã no Parlamento, com a deputada Janete Rocha Pietá.